Folarin Balogun é o nome do garoto, mal pronunciado provavelmente. Ele é um artilheiro de 25 anos e em 2026 ele defende os Estados Unidos na Copa do Mundo. Em um jogo contra a Bósnia, ele e um zagueiro protagonizaram um desses lances que as mesas redondas debatem por horas e mais horas, analisam por cada ângulo, de cada câmera, de todo jeito. Ainda mais quando o juiz dá cartão vermelho, e foi isso que aconteceu. Normalmente, esse tipo de conversa costuma andar em círculos, o que meio que justifica a existência da mesa redonda. Só que dessa vez foi diferente, o papo foi muito reto. O juiz deu cartão vermelho, o presidente dos Estados Unidos não gostou. Aí ele pegou o telefone, ligou para a FIFA e mandou reverter. Pois a FIFA reverteu. So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sports really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. You can't take your foot and properly place it on somebody else's foot when you're going, no, these were two great athletes that got tangled up. E nessa mesma ocasião, o Donald Trump também disse que ficou muito chateado ao descobrir como funciona o conceito de cartão vermelho nesse exótico esporte jogado com os pés chamado soccer. Não tá legal esse troço de cartão vermelho. A FIFA também tem que ver esse troço aí. He didn't do anything wrong, and he's our best player or one of our best players. A very vital player, and he gave him a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. Then I started hearing that means he can't play in the next game, at least in the next game. I said, boy, that's a big, if it happened to another player, it would have been unfair, but when they take your best player, or just about, they have some great players, and they say you can't play, that's very unfair. That's, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. Esse caso não envolve apenas futebol, ele é um sintoma das articulações cada vez mais desavergonhadas entre a FIFA e os seus países sedes. É isso, mas é muito mais coisa, né? E eu fico aqui pensando naquilo que a FIFA poderia acabar fazendo com o futebol num dia em que o Donald Trump descobriu que é um impedimento. O que mais a gente vai ver de interferência da Casa Branca nessa Copa do Mundo? Porque por enquanto a seleção americana merecidamente vai estar passando, né? Tá deixando os adversários para trás. E quando os Estados Unidos forem desclassificados, qual vai ser a atitude da Casa Branca? Vai ligar e pedir o cancelamento do jogo? Uma melhor de 3? Barão, o futuro é duvidoso, hein? Depois da FIFA abrir essa porta. And this referee, who is a little bit suspect, if you check his past, I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect. If you'd like, I'll provide you with the past. Para reverter o cartão do artilheiro do time dele, o Donald Trump mandou produzir um dossiê contra o árbitro que ergueu o cartão. E o juiz é brasileiro, Rafael Claus. E aí, a história que nós tivemos acesso, Felipe, e que revela algo também muito assustador. A Casa Branca, para conseguir reverter essa decisão, ela produziu, inclusive, um dossiê contra Rafael Claus, o árbitro brasileiro. A própria Casa Branca, não estou falando do Comitê de Disciplina da FIFA. A Casa Branca foi atrás de decisões polêmicas que teriam sido causadas por esse árbitro brasileiro, para dizer, olha só como vale a pena rever essa situação. Enfim, algo inédito, pelo menos nas últimas décadas no futebol. Claro que a gente sabe que em 34 com Mussolini, em 78 com Videla na Argentina, em outros acontecimentos, isso tudo aconteceu. Mas no século XXI é a primeira vez. Donald Trump usou o aparato de inteligência da Casa Branca para investigar um juiz de futebol. Depois ele chamou a imprensa e se dispôs, diante das câmeras, a expor o resultado dessa investigação aos interessados.
E por que é que o presidente de uma superpotência iria tão longe assim numa guerra pessoal contra um simples juiz de soccer? Não seria mais fácil apenas xingar a mãe dele, que é o que normalmente se faz? Não, porque o Donald Trump está fazendo isso para atender o público dele. E o público não ia se contentar com tão pouco. Todo mundo queria matar o Rafael Claus. Eu não estou exagerando não, tá? Eles queriam matar o Rafael Claus. E aí tem um influenciador que fez um vídeo na internet. Mas então, explicou? Ele simplesmente expulsou o melhor jogador dos Estados Unidos. Foi isso que o Klaus fez. Ele expulsou o melhor jogador dos Estados Unidos. O cara só isso. Quase quebrou o tornozelo do colega, né? Se faltava não ser expulso. Mas enfim, como a discussão esportiva é para outro espaço, a gente vai trazer aqui um influenciador americano que foi atrás, foi caçar a capivara do Rafael Claus e pediu ajuda do FBI. Quer que o árbitro seja preso. Termina com essa ameaça aí, né? Enfim, ele lembra no meio do caminho que o Klaus foi chamado para depor na CPI das apostas. E a gente precisa chamar o FBI, a gente precisa chamar os órgãos de segurança. Ô, André Coutinho, eu espero que o Rafael Claus não esteja mais escalado para a Copa. Porque tem aí, a gente está trazendo na tela, até uma imagem montada pela IA que está dando $1 milhão de recompensa pela cabeça do Rafael Claus. Eu espero que ele já esteja voando de volta ao Brasil, Coutinho. O que acontece, né, Lucas, é que vários lances parecidos, inclusive com do tal de Lionel Messi, na primeira partida da Copa do Mundo, e ele não foi expulso, né? Então, vários lances iguais que não acarretaram em expulsão, mas aí veio um juiz brasileiro, achou que estava apitando Chapecoense e Juventude e meteu o vermelho pro jogador dos Estados Unidos. Só o atacante, só a estrela, só o melhor jogador dos Estados Unidos. Se você perguntasse para o nosso colega argentino, ele ia falar que Deus intercedeu sobre o árbitro daquela partida para que ele não expulsasse o Lionel Messi na partida de estreia. Conclusão: Trump percebeu que a ira da torcida contra o juiz brasileiro era mídia fácil. Então ele foi lá e aproveitou. Para ele, a história toda é uma trend de rede social, mais ou menos como o balde de gelo antes do juiz supostamente ladrão. Resta saber o que diz a tradicional imprensa dos Estados Unidos. Um breve parêntese para falar dessa tradição. Essa é a sede do jornal Kansas City Star, uma publicação histórica para o jornalismo e para a literatura. Primeiro porque essa redação já foi frequentada por ninguém menos que Ernest Hemingway, autor de O Velho e o Mar, entre outros. Segundo porque foi esse jornal que popularizou o conceito de best-seller no final do século XIX. Só que best-seller, quando aparecia nas páginas desse jornal, tão próximo da literatura, significava não apenas o livro que vende bem, significava o livro que continua vendendo depois daquele entusiasmo inicial do lançamento. E identificando os best-sellers nos meses seguintes ao lançamento, a equipe de críticos literários do Kansas City Star acreditava que estava triando os livros que iam entrar para a história da literatura. Eu sei que no fim das contas é sobre vendas, mas não pode ser um mau critério se levou o jornal a contratar o Ernest Hemingway. E a Insider certamente adere a esse conceito de best-seller. São peças testadas e aprovadas, ideais para você que ainda não conhece as facilidades de um vestuário básico, mais fácil de manter, mais confortável de usar e mais durável também. Meu destaque especial vai para Core T-Shirt, que é uma camiseta básica super estruturada no corte, uma coisa chique para uma camiseta. Dá para usar em todas as ocasiões e, de novo, fácil de manter. Eu conheci a Core T-Shirt no ano passado. Desde então, muita gente já testou e as resenhas continuam dando 5 estrelinhas merecidíssimas para ela. É uma best-seller da Insider e a Insider está com uma promoção especial dos seus itens mais vendidos. Usa o link que está fixado na caixa de comentários e leva o meu cupom Álvaro, porque ele vai turbinar qualquer oferta que você possa encontrar por lá. E vai encontrar, especialmente se esse recado chega a você a tempo, porque nesse dia 7 de julho a Insider tem a Core T-Shirt e outros 6 best-sellers com condições muito especiais. Então testa e depois me conta como foi. Muito obrigado, Insider. E agora, de volta ao nosso tema principal.
As fontes. No noticiário dos Estados Unidos, elas contam como foi a decisão do presidente de ligar para a FIFA e pedir para reverter o cartão. A versão mais difundida conta que ligar para a FIFA foi uma recomendação dos assessores de Trump, que queriam que ele mudasse de ideia. Mudasse de ideia sobre o quê? Sobre outro plano que ele tinha, que era colocar a Justiça Desportiva dos Estados Unidos para bater de frente com a organização da Copa do Mundo. Os assessores talvez não estivessem imaginando que o presidente da FIFA iria aceitar, iria ceder. A história que os jornais americanos trazem hoje é que uma equipe de advogados da Casa Branca ficou discutindo como mudar essa decisão da expulsão do atacante da seleção americana no último jogo para que ele pudesse estar apto para entrar em campo hoje e estará contra a seleção belga. Havia inclusive uma ameaça de entrar no tribunal arbitral do esporte, porque os árbitros da partida anterior utilizado o VAR em câmera lenta, algo que não é como seria usado o VAR. Enfim, a seleção belga, a delegação belga ficou indignada. Há uma nota oficial não só dos responsáveis pela seleção da Bélgica, mas também da UEFA, e evidentemente há um questionamento muito grande sobre o poder de Donald Trump nessa decisão e sobre o Gianni Infantino, o presidente da FIFA, ter aceitado o telefonema do presidente dos Estados Unidos para que um dos principais jogadores da seleção americana pudesse entrar em campo, mesmo depois de ter sido expulso, estaria suspenso no jogo de hoje. A interferência na arbitragem é a cereja de um bolo de humilhação que Trump vem servindo ao futebol, como esporte e como espetáculo. Começou com a FIFA inventando um prêmio FIFA da Paz, uma consolação para quem não ganhou o Nobel da Paz. E o Trump fez desfeita, porque quando a Copa começou, ele promoveu lutas na Casa Branca. Disse que o evento dele era muito mais importante que a Copa. And I was very happy. I called last night, very late last night, to congratulate you because in the heavyweight division, the French fighter won. I don't know, is that maybe more important than the World Cup? To some people it might be. To some people it might be. You have a good team in the World Cup. E aí a Copa de 2026 começa a ter problemas que nenhuma outra edição conheceu, ao menos não nessa escala. Se a FIFA dissesse na época, olha, o fulano de tal vai ter um visto, vai entrar no Brasil, fulano de tal tinha um visto e entrava no Brasil. Acontece o contrário agora, né? A FIFA estava acima da soberania do país em alguns momentos aqui, negócio absurdo. Agora acontece de uma outra forma, a FIFA é subserviente ao presidente dos Estados Unidos, coisas absurdas acontecem, a isonomia esportiva ainda não existe, porque o Irã vai ter que ficar viajando, né? Do México, fica no México, joga e volta, joga e volta. É evidente que essa equipe não vai ter igualdade de condições em relação aos seus adversários. Enfim, o artilheiro do Iraque é barrado e é interrogado por 7 horas. Situações de humilhação até. Então a gente está vendo uma reação crítica de parte da mídia internacional, porque a Copa do Mundo, o evento Copa do Mundo, que tanta gente gosta, tanta gente curte, acompanha e espera, ele foi meio que sequestrado. A interferência de Trump criou um tipo de incerteza que um torneio desse tamanho jamais poderia ter. O Trump requerer, ele é presidente político, ele é presidente do país dele, ele tá no, eu vou dizer assim, ele está no direito dele de tentar algo político de benefício para ele. O que me chama a atenção é a FIFA aceitar essa interferência dele. E isso ser aberto de forma tão pública que gera uma instabilidade. Significa o seguinte, o próximo jogo, se os Estados Unidos perder, será que vai ter interferência do Trump de novo? Ao que parece, Trump fez pela Copa do Mundo o que tem feito pelo mundo. Deixou tudo mais instável, deixou tudo mais incerto. Ponto final em mais um textão, e nas considerações finais preciso dizer que esse vídeo está sendo gravado às 6 horas da tarde do dia 6. O que? 3 horas antes do jogo entre Estados Unidos e Bélgica começar. E ainda havia, nesse ponto, alguma incerteza sobre a presença do atacante, né? A informação mais recente é sobre a rejeição de um recurso da Bélgica apresentado à FIFA. Então o cara jogaria de qualquer forma. Sem entrar no mérito do lance, meio chato, né?
o jogo para começar e o público sem saber se o cara pode ser escalado ou não pode. De novo, isso traz um nível de incerteza que é incompatível com a seriedade que uma festa como a Copa do Mundo precisa ter para ser divertida. Eu sei, tem uma dicotomia meio esquisita, meio contraditória aí, mas é isso, tem que ser sério para ser divertido. Tudo dito, bora ouvir. Ah, pronto. Faltava mais nada, né? Em ritmo de maga, o que Donald Trump faz da vida? Meu Deus, até quando? E o pior de tudo, acho que a única voz que, obviamente, não estadunidense, que se levantou a favor disso foi o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro endossou isso. Gente. E é interessante que a gente vê isso acontecer no país que, né, que leva a democracia, aspas gigantes aí, leva a democracia pelo mundo inteiro, o país que já foi o símbolo da liberdade, né, a liberdade de expressão, a liberdade de tudo mais, se comportando como uma ditadura. Também sequestrou um presidente da América Latina. Colonizou o país por Wi-Fi, mas colonizou. E agora, o que é para ele cancelar um cartão vermelho na FIFA? É nada, gente. É nada. É o dono do mundo. Muito obrigado por ficar comigo até o final, o finalzinho e o finalzinho. E se você faz parte desse grupo restrito, porém seleto de pessoas que me ouve falar em finalzinho uma vez atrás da outra, sem se cansar, sem se irritar comigo, só pode ser para você que eu vou endereçar esse convite, né? Seja membro aqui do canal. Preciso do seu apoio. Aí você se junta ao pessoal, manda uns áudios ali, daqui a pouco começa a sair um conteúdo maneiro aí para a área de membros. Aguardem. Um beijo, gente, e como sempre, valeu!